Olá, gente. Hoje é a nossa última sexta-feira do ano de 2023 e não poderia deixar de deixar gravado, né, o nosso momento semanal de reflexão, de filosofia, né, do ato de filosofar, né. Por ser a última sexta-feira do ano, não teria como fazer essa live, né, ao vivo, como nós fazemos sempre, mas, portanto, estou deixando gravado para que todos possam assistir, comentar, discutir. A ideia é sempre essa, né? A ideia é sempre fomentar a discussão, o ato de filosofar. E nessa última live do ano, eu fiquei refletindo, né, na semana sobre o que fazer, e a ideia foi justamente falar um pouco sobre o que a filosofia pode me acrescentar no ano de 2024. O que a filosofia pode contribuir para que eu me torne uma pessoa melhor, para que eu possa me sentir melhor no mundo, né, onde nós estamos, enfim. O que a filosofia pode contribuir para que eu tenha um 2024 melhor? É claro que eu poderia escolher zilhões, né, de filósofos diferentes, mas fiz uma pequena escolha de alguns para comentar um pouco do pensamento deles e de como esse pensamento ele pode agregar, de como ele pode nos ajudar a refletir na nossa vida, refletir na forma pela qual encaramos o mundo, enfim, nos afetamos, etc. Né? Bem, a primeira coisa que eu sempre gosto de mencionar é a ideia do ano novo, né? O ano novo como um recomeço, né? Por que as pessoas anseiam tanto por um ano novo? Né? Ou seja, pelo Réveillon, pela passagem. É quase como se uma nova porta metafísica se abrisse para que o ano que se inicia, né, possa ser um novo ano, um ano de recomeço, um ano de transformação. Ou seja, de que tudo de velho ficou para trás, ficou no passado. E agora há um novo ano, é uma nova oportunidade. Portanto, podemos dizer que o Réveillon, né, a passagem de ano, ela nos dá força para o ano que se inicia, para que novos projetos, novos planos, novas metas possam serem concretizadas. Né? Então isso é muito importante. Então, o novo ano é a possibilidade de um grande recomeço. Então, é justamente nessa ideia que eu pensei um pouquinho esse bate-papo que eu quero fazer hoje com todos. Bem, primeira coisa que eu acho que nós temos que imaginar, né, e pensar e refletir é como foi o meu ano de 2023? Esse ano de 2023 foi um ano legal? Foi um bom ano? É claro que ninguém nunca vai ter um ano magnífico onde tudo deu certo ou um ano terrível onde tudo deu errado. Isso dificilmente acontece. Vamos ter sempre bons momentos e maus momentos, sem dúvida nenhuma. Mas claro que nós podemos verificar se no geral tivemos um bom ano ou um ano não tão bom. Mas mesmo com isso, podemos observar uma outra questão. E aí eu me valho do pensamento de um grande filósofo alemão, né, que eu gosto bastante, que todos sabem, que é o Friedrich Wilhelm Nietzsche, que é justamente a questão do eterno retorno. Como saber se o meu ano foi um ano legal, foi um bom ano? Simples. Se esse ano tivesse que se repetir indefinidamente, como você se sentiria com ele? Se ele tivesse que se repetir indefinidamente, você ficaria razoavelmente contente com essa repetição ou enlouqueceria com essa repetição? Essa é a ideia do eterno retorno, ou seja, as coisas voltam a se repetir, voltam a acontecer. Claro que nem sempre tudo igual, mas
as coisas ao longo da história, tanto da história mundial quanto da nossa história pessoal, elas voltam a se repetir. Basta que a gente perceba efetivamente as nuances e que a gente vai perceber que essa é uma grande verdade, que realmente as coisas tendem a se repetir na nossa vida. E a grande questão é, o que eu gostaria que se repetisse em 2024 que tenha acontecido em 2023? Essa é uma coisa que a gente tem que observar e verificar durante os 365 dias o que me alegrou, o que elevou a minha vontade de potência, como diria Nietzsche. Foi isso, isso, isso e isso. Então, a ideia é que eu procure reproduzir novamente em 2024, se não exatamente igual, mas parecido, as coisas, portanto, que me foram extremamente alegradoras. E, por outro lado, evitar ao máximo aquelas coisas que reduziram a minha vontade de potência. Sempre lembrando que para Nietzsche, que é talvez o maior nome do relativismo da filosofia da modernidade e do pensamento contemporâneo, não existe uma fórmula de bolo, né? Nem sempre o que me alegra, o que eleva a minha vontade de potência, será o que vai te elevar à tua vontade de potência. Então, cada um precisa descobrir quais são os momentos alegradores da sua vida. Ninguém pode fazer isso por você. Nem a racionalidade, nem os instintos, nem a religião, nem família, nem Estado. Ninguém. Cada um precisa encontrar os seus próprios momentos alegradores. Para que esses possam ser repetidos indefinidamente, o máximo que se puder, e aqueles que nos rebaixam, que nos acabrunham, que nos deixam tristes, que possam ser evitados o maior tempo possível. Portanto, acho que essa ideia do Nietzsche do eterno retorno pode contribuir bastante para que a gente reflita em tudo que nós vivemos no ano 2023 para evitarmos o que nos tornou, o que foi um momento triste e concretizarmos novamente o que foram, né, os momentos alegradores. Mas não apenas Nietzsche vai contribuir, vários outros que eu tracei aqui vão poder contribuir, vão contribuir muito para um bom 2024. Por exemplo, os estoicos. Os estoicos vão contribuir bastante, por mais que possamos notar diferenças entre os pensamentos do Sêneca, com o Marco Aurélio e tal, eles possuem, claro, um grande denominador comum e por isso que são englobados dentro desse pensamento estoico, né, como uma coisa só. Mas, por exemplo, o estoicismo pode contribuir demais em relação à questão seguinte: não sofra por antecipação. Esse é o mal que todos nós, ou a grande maioria de nós, acaba por cometer esse erro. Não sofra por antecipação. Isso não quer dizer, e aí muitos confundem, com a ideia de determinismo. Não. Apenas faça de tudo, se a coisa estiver ao seu alcance, se você tiver como buscar resolver esse problema, tente resolvê-lo da melhor forma possível. Ok? Faça de tudo. Agora, se não conseguir, aceite o seu destino, vão falar os estoicos. Porque era para acontecer isso. Independente do que você fizesse, você teria que passar por essa questão por algum motivo. Portanto, aceite o seu destino, dirão os estoicos. Agora, das coisas que todos nós, não temos nenhum controle, não sofra. Por quê? Porque não vai adiantar. É inútil. Se você não tem como mudar nada, para que sofrer por isso? Viva a sua vida. Busque essa paz interior. Não sofra, nem por antecipação,
pelo que você não pode mudar, nem também pelas coisas que você pode mudar. Apenas tente. E se não conseguir, aceite o seu destino. E essa forma nos ajuda a nos tornarmos mais tranquilos. Perdão, a ficarmos mais tranquilos, uma vida mais tranquila. Justamente porque o que o estoicismo defende é que a gente busque a ataraxia, a paz interior. Portanto, vai dizer Sêneca, haja sempre com calma. Porque, mesmo que você esteja nervoso ou nervosa, ao agir com calma para dirimir algum conflito, alguma querela, alguma questão, ao agir de forma calma, você vai se acalmando. É um exercício. O estoicismo podemos dizer, é um grande exercício na busca pela paz interior. Portanto, sorria e haja sempre com calma, vai dizer Sêneca. Ao fazer isso, você respira e consegue realmente se acalmar. Porque se você estiver nervoso, nervosa, e agir de forma atabalhoada, abrupta, agitada, você só vai se agitar ainda mais. Então, na verdade, você está a combater fogo com gasolina. Logo, se está nervoso ou nervosa, procure agir de forma calma, agir de forma tranquila, ok? Isso é muito importante. E como eu falei, aceite, perdoe, isso é importante. Na verdade, aceite o destino, aceite o que as pessoas têm para te dar. Essa é uma grande questão. Ao aceitar esse seu destino, você passa a saber que você também erra, a saber que os outros também erram e a perdoar com maior facilidade. Por mais difícil que seja o ato de perdoar, e os estoicos sabem disso. O ato de perdoar é um ato difícil. Né? Lembrando que eu falei do estoicismo. O estoicismo é um eterno. Eterno é uma palavra forte, mas é uma continuidade, quase como Aristóteles vai dizer, de habitualidade, dessa prática da busca pela paz interior, né? Da busca por essa calma, por evitar o estresse inútil. Como eu gosto de brincar com meus alunos falando, né? Tem um personagem muito engraçado naquele programa do Chaves, que se chamava Jaiminho. O Jaiminho era o carteiro e ele tinha uma fala muito engraçada. Tudo que pediam para ele dizia que não podia, por quê? Porque ele estava querendo fazer o quê? Evitar a fadiga. Ou seja, o estoicismo é claro que é muito mais sofisticado, essa é uma brincadeira, mas a ideia é mais ou menos essa. Não evitar uma fadiga de cansaço, mas uma fadiga de falta de paz interior. Essa é a questão. Ultrapassando então os estoicos, quem mais poderia contribuir para que nós tivéssemos um 2024 tranquilo, alegre, feliz? Ele, claro, ele sempre, o filósofo, como diria São Tomás de Aquino, ou seja, Aristóteles. Aristóteles vai dizer o seguinte: o que eu devo fazer então em 2024? Ele vai dizer: faça o que é certo com a habitualidade. Mas o que é certo? Certo são as virtudes, vai dizer Aristóteles. Mas como eu sei quais são as virtudes? Ele vai dizer: você sabe. Você aprende desde a mais tenra idade quais são as virtudes. E o que você deve fazer ou não fazer. A questão, portanto, não é saber ou não, porque a maioria sabe efetivamente, ou todos sabem, e sim querer fazer, querer praticar com habitualidade. Quando normalmente a polícia consegue pegar um criminoso que estava a roubar uma pessoa, ele não vai discutir com o policial dizendo que estava a fazer aquilo em razão de um problema histórico, estrutural, etc, etc. Porque ele sabe que aquele ato de roubar é errado.
Ele simplesmente perdeu, né? Ou seja, ele foi pego e aceita o seu destino. Ele simplesmente aceita o seu destino. Ok? Essa é uma ideia importante. Então, Aristóteles, como é que ele vai contribuir para a gente? Pratique o que é certo, pratique as ações virtuosas. Pratique as ações virtuosas com habitualidade. Não basta simplesmente sabermos o que e conseguirmos diferir o que é certo do que é errado. Nós precisamos fazê-lo com habitualidade. Essa é a grande questão, gente. Fazer com habitualidade. Tornar a prática da virtude um hábito. Essa é a grande questão para Aristóteles. Isso é muito importante e que, claro, pode contribuir demais para o nosso 2024. Qual uma outra filósofa também que vai contribuir demais para nosso 2024 ser ainda melhor? Claro, né, um filósofo ou filósofa, Kant, né, sem dúvida nenhuma, Kant vai ser essencial em qualquer discussão filosófica, né? Um dos maiores filósofos de todos os tempos, Immanuel Kant. E Kant vai contribuir demais justamente com a questão do respeito máximo ao ser humano e à sua dignidade. Se a ideia de que o ser humano é a medida, né, do mundo, né, ou seja, o homem é a medida de todas as coisas, nessa ideia dos sofistas, na verdade, ideia essa que vai ser resgatada já no Renascimento e depois continua sendo uma das ideias básicas e essenciais da humanidade. Kant eleva isso a um outro nível. Se na Revolução Francesa nós já observamos uma ideia, efetivamente, de que o ser humano passa a ser detentor de determinados valores, né, de determinada dignidade, efetivamente, ainda podemos dizer que ainda era uma conquista, digamos assim, muito mais política, jurídica, e o Kant, efetivamente, ele vai elevar isso a uma nova potência, sem dúvida nenhuma. Através da ideia da sua racionalidade, né? Ou seja, somos dignos não porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, vai dizer Kant, mas porque somos seres racionais. E o interessante, né? Nós não perdemos essa dignidade. Nós temos essa dignidade desde sempre. Né? Por quê? Porque basta que nós tenhamos essa dignidade em potência. Mesmo que ela nunca venha a ato, isso não tira de nós a dignidade. Ou seja, uma criança que possa nascer com alguma doença neurológica gravíssima e tal, ela nunca perdeu a sua dignidade. Ela nasceu com a sua dignidade. Mesmo que essa dignidade nunca possa deixar de ser potência e venha se tornar o quê? Ato. Mesmo que isso nunca ocorra, ela nunca deixou de ser digna, de ter dignidade da pessoa humana. Isso vale também, gente, para pessoas que, por exemplo, tiveram acidentes, né, durante a vida, acidentes de carro, acidentes que tiraram a sua racionalidade, né, ou doenças degenerativas que tiraram também algum grau de sua racionalidade. Isso não faz com que a pessoa perca, ok, a sua dignidade. Isso não faz com que a pessoa perca a sua dignidade. Então, portanto, Michael Schumacher, né, que teve aquele acidente tão
triste, né? Um campeão mundial, enfim, que sofre aquele acidente de esqui e sabe direito como ele está, enfim, isso não afetou a sua dignidade. Ele continua detentor da sua dignidade. E Kant vai levar isso à última potência, e essa ideia vai servir de base para as Nações Unidas realizarem a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Ou seja, uma declaração de cunho universalista. Não importa se esse ser humano estiver no Brasil, em Portugal, na Somália, nos Estados Unidos, em Dubai, ele sempre será detentor dessa dignidade. E a partir dessa dignidade, outras ideias, né, outros corolários vão surgir, mas sempre com essa ideia de dignidade da pessoa humana. Ou seja, você pode até admitir, por exemplo, uma pena de morte, mas não pode ser uma pena de morte que seja vexatória, que seja cruel em demasia. Percebe? Isso é muito importante. Não é à toa que um grande jurista e senador vitalício, mas já falecido, né, claro, Norberto Bobbio, né, pela Itália, dizia o seguinte, que apenas 2 direitos fundamentais não admitiriam nenhum grau de flexibilização: o direito a não ser torturado e o direito a não ser escravizado. Por que só esses 2? Vai dizer Bobbio, porque eles interferem diretamente na dignidade da pessoa humana. Então, Kant vai dar essa contribuição gigantesca para essa construção da ideia de direitos humanos que nós fizemos no século XX. Por mais que Kant escreva num outro momento histórico, o seu pensamento foi central para a produção do que hoje entendemos como direitos humanos no nível internacional e direitos fundamentais no nível interno. Ambas as ideias encontram no grande filósofo de Königsberg o seu grande mentor, sem dúvida nenhuma. E seguindo nessa linha da preocupação com a dignidade da pessoa humana, que é obviamente algo que deve nos nortear enquanto seres humanos individuais, mas também enquanto cidadãos do mundo, deve nortear essa ideia kantiana. Uma outra autora que vem também contribuir demais com isso é Hannah Arendt. Hannah Arendt vai contribuir muito, desde a sua obra A Condição Humana, onde ela defende a necessidade do filosofar, a necessidade de voltarmos um pouco nesse momento histórico em que tínhamos tempo, algum tempo, para pensar, para filosofar, em que nós não tivéssemos sido assoberbados, né, por tantas questões mundanas, e que o ato do ócio, ou seja, o ócio filosófico, é o momento que nós não precisamos trabalhar, hoje não fosse tão diminuto, hoje fosse maior. Porque sem esse ato, o ato do ócio, nós não conseguimos o quê? Filosofar. Apenas vivemos para a nossa subsistência. E se não temos tempo de filosofar, que é um tempo exatamente para nós, para alimentarmos o nosso espírito, vai dizer Nietzsche, somos escravos. Quem não dispõe desse tempo é escravo, vai dizer Nietzsche. E se a gente analisar bem, talvez a maioria de nós seja realmente escravo, justamente pela essa força que tem o tempo contemporâneo, nessa exigência que nós usemos o nosso tempo em prol de produzir alguma coisa, e não apenas no ato reflexivo. Isso é importante. Então, Hannah Arendt vai ser essencial em 2024 para nos relembrar de que precisamos filosofar. Sem isso, somos escravos, somos rebanho, como vai dizer Nietzsche. E além disso, Hannah Arendt vai contribuir também quando nos ensina numa obra magnífica chamada Eichmann de Jerusalém, que
o ser humano, seguindo na trajetória kantiana, né, o ser humano ele é um fim em si mesmo. Logo, por pior que possam estar as coisas, por maior que possam ser as dificuldades, nunca, nunca, em tempo algum, banalize o que é mal, banalize o que é errado. O que é mal, o que é mal e é errado e ponto. Não importa se alguém fez antes a mesma coisa, os dois estão errados. Percebe? Não posso matar civis. Não importa qual é o fim. O meio é essencial para se aferir a finalidade. Portanto, não importa se quem está matando inocentes seja, por exemplo, seja um Estado, seja um grupo terrorista, seja uma pessoa, sempre esse ato vai ser errado. Ponto. Não há como negociar essas questões. Não dá, não tem como. Portanto, não podemos nunca nos esquecer disso. Não podemos banalizar o mal. Não podemos olhar a dor do outro, o sofrimento do outro com indiferença, sem alteridade. Aí eu entro no outro autor chamado Levinas, Emmanuel Levinas. Temos que olhar o outro com alteridade. É claro que é impossível sabermos, em essência, a dor do outro, mas tentarmos perceber como ele sofre, perceber a sua dor, isso sim é essencial. Por mais hipotético que seja, por mais impossível que talvez seja, essa é a nossa missão. Enquanto seres racionais, enquanto seres que respeitamos a dignidade da pessoa humana e que nunca banalizamos o mal. Isso é muito importante. Atos errados, holocausto dos judeus nos campos de concentração nazistas, o Holodomor, a grande fome na Ucrânia causada pela antiga União Soviética, os extermínios de massa que ditadores de esquerda, como Mao Tse-tung, ou mais à direita, como Pinochet e outros, continuarão sendo sempre atos errados. Ponto. Isso é importante que se mencione. Então, Hannah Arendt vai contribuir demais com essa discussão, com essa questão, na verdade. E, por fim, o último autor dessa série de autores que eu mencionei aqui hoje já, que eu acho que pode e deve contribuir demais conosco em 2024, é o grande Baruch ou Benedictus de Spinoza. Como disse Nietzsche, se Jesus foi o maior ser humano a caminhar pela Terra, Spinoza foi o maior intelectual. Nietzsche vai dizer isso de Spinoza no humano demasiadamente humano. E Spinoza, na sua grande frase, né, Deus sive natura, ou Deus é a natureza, vai ter uma importância muito grande, porque ao dizer isso, ele quebra as correntes, as amarras que nos prendiam a religiões, a sacerdotes de quaisquer opções, orientações religiosas. Spinoza vai dizer, ao afirmar que Deus é imanente e transcendente, que Deus é a única substância do universo e que tudo está contido nele, mas que ele é mais do que a soma de todas as coisas, ao mesmo tempo Spinoza vai nos dar um tapa na cara, mostrando a nossa pequenez diante de Deus, mas ao mesmo tempo ele nos mostra que não precisamos de nada nem ninguém para termos contato com ele, Deus. Porque nós estamos nele. E ao estarmos em Deus,
sendo ele a única substância do universo. Não precisamos nos religar, ou seja, nos religar, pois nunca estivemos desligados da fonte, da energia universal, do Pai Celestial, de Deus. Nunca estivemos desligados dele. E se nunca estivemos desligados dele, não precisamos nos religar. Logo, não precisamos também de intermediários entre nós e Deus. Não há necessidade de ninguém intermediar essa nossa relação. Percebem? Basta um esforço próprio para sentir essa conexão com Deus. Ou que o Spinoza vai dizer, eu não dá tempo de falar, a live não é sobre esse assunto, mas ao alcançar o chamado terceiro gênero de conhecimento, vamos ter o chamado amor intelectual a Deus. E ao alcançarmos isso, aí sim arrebentamos de vez com toda e qualquer amarra e percebemos que não precisamos de nada, de ninguém, para sentirmos a sua presença. Portanto, é um esforço individual para conseguir ter esse grau de conexão com o sagrado, com o divino, com Deus. O esforço ele é individual. E entendo que para conseguirmos isso, tudo que eu mencionei aqui, desde a questão do eterno retorno com Nietzsche, do conselho dos estoicos, da habitualidade de Aristóteles, da dignidade da pessoa humana com Kant, da não banalização do mal com Hannah Arendt, alteridade com Levinas, tudo isso junto é mais que suficiente para nos ajudar a realmente conseguir sentirmos a Deus, percebermos Deus. Portanto, termino esse nosso bate-papo desses conselhos filosóficos para 2024, onde eu pude falar, portanto, sobre esse início de um novo ciclo, né? Onde eu falei um pouquinho de Nietzsche, dos estoicos, de Aristóteles, Hannah Arendt, Levinas, Kant, e terminei, portanto, com o Spinoza. A ideia é, esses e vários outros filósofos poderiam ter sido escolhidos também, mas fiz uma escolha pessoal desses, que esses grandes homens e mulheres que passaram pelo mundo possam continuar influenciando a todos, ajudando a todos a pensar, a filosofar, a refletir. Filosofia não nasceu para ficar trancada numa sala de aula, numa universidade. A filosofia nasceu para ser vivida, para ser sentida no dia a dia, na nossa relação interpessoal, na relação com o Estado, na relação com a natureza, na relação com Deus, na relação com o mundo e com o universo. Portanto, essa foi a pequena contribuição que eu quis deixar como nosso último bate-papo filosófico do ano. Agradecendo por todos e todas que tiveram a possibilidade, né, de estar aqui conosco ao longo desse ano e convidar a todos para que no próximo ano, no ano 2024, possam continuar aqui no canal do Hipojur Educacional, dando, né, seguimento a essa nossa reflexão filosófica. Ok? Lembrando sempre do nosso Filosofia Essencial, para sempre que tiverem interesse. Acho que sempre vai ser algo interessante para ajudar justamente a entender o pensamento dos filósofos. Tá bom, gente? Muito obrigado. Então desejo a todos vocês um grande ano de 2024, que possamos estar juntos, caminhando irmanados, filosofando e construindo um mundo melhor em 2024. Tá bom? Um beijo, um feliz ano novo, um feliz 2024 e até a próxima sexta. Na próxima sexta já estaremos também aqui no nosso bate-papo semanal, tá bom? Então, até lá, te espero e feliz ano novo, feliz 2024. Tudo de bom. Tchau, tchau.